A cidade inteira acompanhava o julgamento que colocava dois irmãos, em lados opostos, por um império bilionário. Enquanto a irmã emocionava a todos com seu carisma, o irmão era pintado como um vilão frio e ambicioso. Mas tudo mudou quando uma menina pobre entrou no tribunal, com um envelope nas mãos e a verdade nos olhos. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O sol de São Paulo despontava por trás dos arranha-céus do Itaim Bibi, criando reflexos dourados nos vidros espelhados dos edifícios luxuosos. Enquanto a cidade começava sua rotina frenética, Cecília Mendonça de Albuquerque ajustava o colar de pérolas legítimas diante do espelho oval de seu apartamento, decorado com peças de design assinadas. A mulher de 45 anos, com cabelos impecavelmente tingidos em um castanho, que escondia qualquer vestígio de grisalho, respirou fundo. Seria mais um dia exaustivo no Fórum João Mendes Júnior, onde a disputa pela fortuna de sua mãe, Dona Eulália Mendonça de Albuquerque, se arrastava há quase 2 meses. A matriarca da família Mendonça de Albuquerque havia deixado este mundo 3 meses atrás, aos 78 anos, após uma breve enfermidade. Dona de uma das maiores redes de joalherias de luxo do país, a Joias Eulália, ela construíra um império que começara como uma pequena loja no centro de São Paulo e agora tinha filiais em todas as capitais brasileiras. O valor estimado da fortuna beirava os 2 bilhões de reais entre imóveis, investimentos e o controle acionário da empresa. Cecília ajeitou o tailleur azul marinho e calçou os sapatos italianos antes de verificar a pasta com documentos preparados pelo seu time de advogados. Faria de tudo para convencer o juiz de que, como filha devotada, merecia a maior parte da herança. Seu irmão Tadeu Mendonça de Albuquerque não passava de um ingrato que abandonara a família pela obsessão com os negócios. No outro lado da cidade, em uma cobertura nos jardins, Tadeu, 48 anos, olhava pela janela com olhos cansados. Noites sem dormir haviam se tornado sua rotina desde que a disputa começara. As olheiras profundas contrastavam com o semblante sério e a postura rígida. Seus cabelos grisalhos nas têmporas denunciavam o estresse dos últimos meses. Diferente da irmã, que aparecia constantemente na mídia com declarações emocionadas, ele mantinha-se reservado. Não dava entrevistas, não comentava o processo, apenas comparecia às audiências com expressão impassível, trajes formais e uma pasta de couro discreta. Doutor Tadeu, o motorista está aguardando, anunciou sua secretária pelo interfone. Obrigado, Helena. Estou descendo. O homem respirou fundo, pegou o paletó e ajustou a gravata. Nos jornais da semana, as manchetes eram claras. Herdeira devotada luta pelo império das joias. Irmãos divididos, a batalha pelo legado de Eulália. As matérias traziam fotos de Cecília, sempre com expressão sofrida, visitando o túmulo da mãe com flores ou mostrando álbuns de família para repórteres. Já Tadeu aparecia em fotos antigas, de eventos empresariais, com legendas que o descreviam como o filho ausente ou o executivo frio que agora reivindica seu quinhão. A realidade, como sempre, era muito mais complexa do que a narrativa construída. No fórum, os 2 irmãos se evitavam. Cecília estava sempre cercada por um séquito de assessores, advogados e amigos que a consolavam. Tadeu chegava discretamente, acompanhado apenas pelo seu advogado, Dr. Augusto Pimentel, um homem de 60 anos com décadas de experiência e reputação inabalável no meio jurídico. Bom dia, Dr. Tadeu, cumprimentou Augusto enquanto caminhavam pelo corredor do fórum. Está preparado? Hoje ela apresentará depoimentos de amigos próximos da família. Tadeu apenas assentiu. Estava cansado das manipulações da irmã, mas mantinha-se firme na crença de que a verdade viria à tona, eventualmente. Na sala de audiências, os advogados de Cecília apresentaram vídeos de depoimentos emotivos. Uma antiga empregada da família declarou como a herdeira estava sempre presente nos momentos difíceis de Dona Eulália. Amiga de longa data da matriarca, Sra. Amélia Buarque, descreveu como Cecília organizou a festa de 75 anos da mãe, enquanto Tadeu sequer telefonou para parabenizá-la.
Um médico que acompanhou Dona Eulália relatou que Cecília dormia na poltrona do hospital, enquanto o filho apareceu apenas 2 vezes durante a internação de 2 semanas. Tadeu observava tudo em silêncio. Seu advogado fazia anotações meticulosas, ocasionalmente sussurrando algo no ouvido do cliente. Quando chegou sua vez de se manifestar, Tadeu levantou-se com calma, ajustou o microfone e começou. Meritíssimo! Não pretendo contestar os relatos apresentados sobre a dedicação de minha irmã durante a enfermidade de nossa mãe. Apenas solicito que se verifique nos registros bancários da empresa os valores que... Cinismo! Cecília interrompeu levantando-se bruscamente. Quer falar de dinheiro quando estamos discutindo afeto e presença? É isso que sempre importou para você, não é, Tadeu? O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Os jornalistas presentes anotavam avidamente cada palavra. Na internet, a hashtag #NaraTeamCecília já circulava, com apoiadores defendendo a filha devotada contra o irmão ambicioso. Após a audiência, na saída do fórum, uma multidão de repórteres aguardava. Cecília deu seu show habitual com lágrimas nos olhos. Só quero honrar a memória da minha mãe. Estive ao lado dela até o último momento. Cuidei, amei e dediquei minha vida. Enquanto isso, meu irmão estava em reuniões no exterior, preocupado com lucros. Agora quer tomar o que é meu por direito. Tadeu tentou passar discretamente, mas foi cercado. Diante da insistência, apenas declarou: confio na justiça e no discernimento do juiz. A verdade será revelada no momento adequado. Naquele mesmo dia, nos arredores do bairro do Morumbi, onde a mansão da matriarca permanecia fechada desde seu falecimento, uma menina de aproximadamente 13 anos caminhava descalça pelas ruas arborizadas. Yara Silva, com seus cabelos cacheados, despenteados e roupas simples, vasculhava lixeiras em busca de materiais recicláveis que pudesse vender. Moradora de uma comunidade próxima, ela ajudava a mãe, que trabalhava como diarista, a complementar a renda familiar. Yara parou diante do imponente portão da mansão dos Mendonça de Albuquerque, recordando a senhora elegante que, meses atrás, conversava com ela através das grades quando a encontrava ali. Diferente de outros moradores ricos que a ignoravam ou mandavam seguranças afastá-la, Dona Eulália sempre oferecia frutas, água e, às vezes, até mesmo livros. A senhora das joias, murmurou a menina olhando a casa silenciosa. O que Yara não sabia é que aquela mansão guardava muito mais do que lembranças. Entre suas paredes de mármore e madeira nobre, escondia-se um segredo que mudaria o rumo da disputa que toda São Paulo acompanhava pela mídia. Enquanto isso, em seu luxuoso apartamento, Cecília brindava com champanhe junto aos advogados, comemorando o que consideravam mais uma vitória no tribunal. Em outro ponto da cidade, Tadeu olhava antigas fotografias de família, recordando momentos que a narrativa construída por sua irmã jamais poderia apagar. Nenhum deles imaginava que, no dia seguinte, uma simples menina das ruas estaria prestes a virar aquela história de cabeça para baixo. Manhã seguinte amanheceu com a foto de Cecília Mendonça de Albuquerque, estampada, na primeira página do principal jornal de São Paulo. A imagem capturava o momento exato em que ela enxugava uma lágrima durante a audiência do dia anterior. A manchete era enfática: a dor de uma filha, batalha por justiça na herança Mendonça de Albuquerque. O artigo destacava sua dedicação à mãe durante os últimos anos e mencionava em tom crítico a ausência de Tadeu. No café da manhã servido em sua varanda com vista para o Parque Ibirapuera, Cecília sorriu satisfeita enquanto folheava o jornal. Seu assessor de imprensa, Rodrigo Teixeira, um homem de 30 e poucos anos com olhar astuto e cabelos milimetricamente alinhados, observava o resultado de seu trabalho meticuloso. Foi perfeito, Cecília. A opinião pública está completamente a seu favor. Nosso contato no jornal garantiu destaque para sua imagem mais comovente. Cecília assentiu enquanto bebericava seu chá importado. Mamãe sempre soube que eu seria a única capaz de honrar seu legado. Ela suspirou teatralmente. Tadeu nunca entendeu o valor da família. Para ele, sempre foi apenas uma questão de dinheiro. Rodrigo fez anotações em seu tablet. Preparei uma entrevista exclusiva para o programa Bom Dia São Paulo na próxima semana. Será ao vivo,
da biblioteca da mansão. Nada como mostrar você entre as memórias de sua mãe para conquistar ainda mais o público. Os olhos de Cecília brilharam. A mansão estava fechada desde o falecimento da matriarca, preservada como uma espécie de santuário. A filha sabia que aquele cenário seria perfeito para reforçar sua imagem de herdeira devota. Em seu escritório no centro financeiro da Avenida Paulista, Tadeu analisava relatórios da empresa com seu contador de confiança, Severino Gomes, um nordestino que trabalhava com a família há mais de 2 décadas. Doutor Tadeu, os números não mentem. Severino apontava para as planilhas detalhadas. Nos últimos 10 anos, o senhor injetou mais de 150 milhões de reais do seu próprio capital para manter a empresa funcionando durante as crises. Sem suas intervenções, as joias Eulália teriam falido em 2017. Tadeu ajustou os óculos, passando a mão pelos cabelos levemente grisalhos. Não importa, Severino. Nunca fiz isso para receber reconhecimento. Era meu dever como filho e como executivo. Mas, doutor, sua irmã está distorcendo completamente a realidade. Ela sequer pisou na empresa nos últimos 15 anos, exceto para festas de fim de ano. Tadeu levantou-se e caminhou até a janela, observando o horizonte de São Paulo. Cecília sempre foi a filha que mamãe idealizou. Social, carismática, presente em datas comemorativas. Eu sou mais como meu pai era, reservado, focado no trabalho. Ele pausou, sorrindo tristemente. É irônico. Enquanto ela organizava festas de aniversário, eu garantia que houvesse dinheiro para pagar as contas e manter o padrão de vida de toda a família. Naquela tarde, Cecília visitou o cemitério do Morumbi com um fotógrafo discretamente contratado para registrar o momento. Vestida inteiramente de preto, com óculos escuros e um arranjo de orquídeas brancas, as favoritas de sua mãe, ela posou diante do túmulo de mármore de Dona Eulália. As imagens certamente apareceriam nas redes sociais e nos jornais do dia seguinte. A senhora me faz tanta falta. Mamãe, murmurou para o túmulo enquanto o fotógrafo capturava seu perfil contra a luz do sol poente. No caminho de volta, seu motorista seguiu pela Avenida Giovanni Gronchi, passando em frente à mansão da família. Cecília pediu que parasse. Contemplou por alguns minutos a casa imponente com seus jardins impecavelmente mantidos por jardineiros contratados para preservar o lugar exatamente como Dona Eulália deixara. Que Cecília não sabia era que naquele exato momento outra pessoa observava a mansão com interesse. Do outro lado da rua, parcialmente escondida atrás de uma árvore, Yara Silva estudava o movimento. A menina notara que um dos jardineiros deixava a porta dos fundos destrancada durante seu horário de almoço. Não que planejasse fazer algo errado, mas a curiosidade para ver o interior daquela casa, que tanto a intrigava, crescia a cada dia. Enquanto isso, no escritório de seu advogado, Tadeu examinava fotografias antigas da família. Veja, Dr. Augusto. Ele mostrou uma imagem amarelada. Esta é de 1998, quando mamãe inaugurou a primeira filial no Rio de Janeiro. Cecília não aparece porque estava em Paris em uma viagem que eu paguei. Na verdade, fui eu quem financiou quase todas as viagens dela ao exterior. O advogado ajustou os óculos para examinar melhor a fotografia. E esta? Perguntou apontando para outra imagem onde Dona Eulália sorria ao lado de Tadeu em um evento formal. Inauguração da fábrica em Minas Gerais, 2005. Investimos em tecnologia e contratamos artesãos locais. Cecília foi convidada, mas cancelou na última hora. Disse que tinha um compromisso inadiável em um spa em Campos do Jordão. Dr. Augusto balançou a cabeça, pensativo. Tadeu, essas evidências são importantes, mas precisamos de algo mais contundente. Sua irmã construiu uma narrativa muito convincente. O juiz e a opinião pública já estão inclinados a favor dela. Tadeu respirou fundo. Mamãe sabia a verdade. Sempre soube. Ela era muito mais perspicaz do que todos imaginavam. Naquela noite, em um jantar beneficente organizado por ela mesma em um hotel de luxo, Cecília brilhava. O evento, teoricamente para arrecadar fundos para crianças carentes, servia perfeitamente ao propósito de reforçar sua imagem pública. Vestida em um elegante modelo de estilista nacional, ela discursava emocionada.
Como filha que sempre valorizou os ensinamentos de solidariedade de minha querida mãe, sinto que é meu dever continuar seu legado de amor e generosidade. Os convidados aplaudiam entusiasmados, enquanto garçons serviam champanhe em taças de cristal. Entre os presentes, influenciadores digitais registravam cada momento para suas redes sociais. Hashtag Mucecília, herdeira do coração, já circulava nos Trending Topics. Em um canto discreto do salão, Helena, a secretária de Tadeu, observava tudo com expressão indecifrável. Convidada por Cecília como uma espécie de gesto de boa vontade, ou talvez para extrair informações, ela decidira comparecer para entender melhor as estratégias da herdeira. É impressionante, não é? Uma voz suave surpreendeu Helena. Era Olívia Rezende, antiga governanta da mansão Mendonça de Albuquerque. Como ela consegue ser tão convincente? Helena sorriu discretamente. Dona Olívia, que surpresa encontrá-la aqui. A senhora de cabelos brancos e postura elegante ajeitou o chale sobre os ombros. Fui convidada para dar um depoimento sobre meus anos de serviço na casa. Ela baixou o tom de voz. Mas recusei. Há certas verdades que prefiro não distorcer, mesmo por dinheiro. Que verdades seriam essas? Perguntou Helena interessada. Olívia olhou ao redor, certificando-se de que ninguém as ouvia. Trabalhei para Dona Eulália por mais de 30 anos. Vi esses dois crescerem. Ela fez uma pausa significativa. Tadeu ligava para a mãe todos os dias. Sabia, mesmo quando estava no exterior. Enviava presentes que realmente a agradavam, não aquelas bugigangas caras que Cecília dava, sem pensar no que a mãe gostaria. E foi ele quem pagou o tratamento experimental, quando Dona Eulália teve aquela crise de saúde em 2015. Cecília nem sequer visitou o hospital regularmente. Helena assentiu, não completamente surpresa. Por que a senhora não conta isso no tribunal? Olívia suspirou, um olhar de cansaço em seus olhos experientes. Minha palavra contra a dela? Uma simples empregada contra a filha que todos admiram? Ela balançou a cabeça. Além disso, Cecília me ameaçou veladamente. Disse que poderia tornar minha aposentadoria muito complicada se eu confundisse as memórias. No outro lado do salão, Cecília percebeu a conversa entre as duas mulheres. Com um sorriso calculado, aproximou-se elegantemente. Olívia, querida, que bom que pôde vir. Ela beijou o ar próximo às bochechas da ex-governanta. E Helena, agradeço sua presença. Tadeu está bem? Tão dedicado ao trabalho como sempre, imagino. A tensão era palpável entre as três mulheres. Cecília, mestra em manipulação social, sabia exatamente como impor sua presença e controlar a situação. Estávamos justamente relembrando os bons tempos na mansão, respondeu Olívia com um sorriso forçado. Ah, sim, tantas memórias preciosas. Cecília tocou o colar de pérolas que fora de sua mãe. Helena, diga ao meu irmão que estou organizando uma visita à mansão para a imprensa. Seria apropriado se ele pudesse comparecer, mostrando que ainda existe alguma unidade familiar. Helena manteve a compostura profissional. Transmitirei seu convite, Dona Cecília. Enquanto a conversa artificial se desenrolava no elegante salão do outro lado da cidade, em uma pequena casa na comunidade do Real Parque, Yara ajudava sua mãe, Jurema, a organizar as roupas que lavava para famílias ricas da região. Mãe, conheceu aquela senhora das joias que morava na mansão grande? Perguntou a menina enquanto dobrava lençóis. Jurema, com mãos ásperas pelo trabalho duro, sorriu cansada. Dona Eulália? Sim, trabalhei na casa dela algumas vezes, cobrindo folgas da equipe regular. Era uma patroa justa, diferente de muitas por aí. Yara ajeitou-se no pequeno sofá, curiosa. E os filhos dela? São aqueles que estão brigando no tribunal, né? A mãe suspirou, estendendo mais lençóis no varal improvisado da pequena varanda. O mundo dos ricos é complicado, filha. Têm tudo e ainda brigam por mais. Ela fez uma pausa, recordando. Mas lembro do filho, Dr. Tadeu. Uma vez, quando a Dona Eulália teve um mal-estar enquanto eu estava lá, ele apareceu em minutos. Cuidou de tudo. Agradeceu minha ajuda e ainda me deu uma gratificação generosa. E a filha? Jurema franziu levemente o senho. Dona Cecília? Só a vi de longe. Chegava sempre apressada. Reclamando de algo, saía logo. As empregadas comentavam que ela só aparecia
quando precisava de dinheiro ou queria organizar algum evento social usando a influência da mãe. Yara absorveu aquelas informações, contrastando-as com o que via nos telejornais sobre a filha devota. Algo não se encaixava naquela história. E sua curiosidade infantil a empurrava cada vez mais para desvendar os mistérios daquela mansão silenciosa. O sol mal havia nascido quando Yara acordou naquela quinta-feira. Sua mãe já tinha saído para o primeiro trabalho do dia, faxina em um escritório no centro, antes que os funcionários chegassem. A menina preparou um café simples, esquentou o pão do dia anterior e arrumou-se para a escola. Frequentava o 8º ano na escola municipal do bairro, no período da tarde, o que lhe dava as manhãs livres para ajudar em casa ou fazer pequenos bicos. Naquele dia, porém, algo a impelia para o Morumbi. Não era apenas curiosidade infantil, mas uma estranha conexão que sentia com Dona Eulália, a única pessoa rica que a tratara com dignidade. Guardou no bolso da calça jeans surrada o pequeno pingente que a senhora lhe dera meses atrás, uma delicada pedrinha azul engastada em prata, que a matriarca afirmara ser um amuleto da sorte para uma menina especial. Yara caminhou por quase 1 hora até chegar à mansão dos Mendonça de Albuquerque. Escondeu-se atrás de uma árvore frondosa e observou. Como suspeitava, às 9h30 o jardineiro, um senhor de idade avançada que se movia com dificuldade, abriu o portão lateral para sair para seu intervalo de café da manhã no quiosque da esquina. A porta de serviço ficou apenas encostada. O coração da menina acelerou. Não era sua intenção invadir propriedade alheia, mas algo a chamava para dentro daquela casa. Olhou para os lados, certificou-se de que ninguém a observava e, com a agilidade própria da juventude, deslizou pelo portão entreaberto. O jardim dos fundos era exuberante, com árvores frutíferas, roseiras cuidadosamente podadas e uma pequena fonte com peixes coloridos. Yara caminhou pelas pedras do jardim até a porta da cozinha. Tocou a maçaneta hesitante e, para sua surpresa, a porta cedeu facilmente. A cozinha era ampla, com eletrodomésticos de aço inoxidável e uma ilha central de mármore. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, como se esperasse o retorno de sua dona a qualquer momento. Na geladeira havia ainda algumas frutas frescas, provavelmente repostas pelo staff que mantinha a casa. Yara avançou com cuidado pelo corredor, observando os detalhes luxuosos. Os quadros nas paredes, os tapetes persas, os móveis antigos que pareciam contar histórias. Chegou à sala principal. Um ambiente majestoso com pé direito duplo, lustres de cristal e sofás de veludo. Sobre a lareira, uma fotografia emoldurada chamou sua atenção. Dona Eulália, muito mais jovem, ao lado de um homem elegante e 2 filhos pequenos, Tadeu e Cecília. Presumiu. A escadaria de mármore que levava ao 2º andar parecia imponente e um tanto intimidadora. Yara subiu degrau por degrau com o coração disparado. O corredor superior era longo, com várias portas fechadas. Instintivamente, dirigiu-se à última porta, a maior delas, com entalhes delicados na madeira nobre. Seria o quarto principal? Enquanto isso, no fórum, uma nova audiência estava prestes a começar. Cecília chegou primeiro, como sempre, causando alvoroço entre os fotógrafos e repórteres. Vestia um conjunto cinza claro, sóbrio mas elegante, com o colar de pérolas da mãe adornando seu pescoço. Seu rosto maquiado mostrava sinais estudados de cansaço, o suficiente para parecer que sofria sem comprometer sua beleza. Tadeu chegou minutos depois, discreto como de costume. Trazia uma pasta de couro marrom desgastada pelo uso. Seus olhos refletiam noites mal dormidas, mas sua postura permanecia digna. Ao contrário da irmã, não parou para declarações. Apenas assentiu educadamente para os jornalistas. Dentro da sala de audiências, o juiz Geraldo Fontes, um homem de meia idade com olhos perspicazes por trás dos óculos de armação grossa, presidia o processo com rigor e imparcialidade. Naquela manhã, o tema eram os aspectos financeiros da disputa. Prosseguindo com o inventário dos bens da senhora Eulália Mendonça de Albuquerque, passamos à análise da situação fiscal e financeira das empresas, anunciou o juiz. A defesa do Sr. Tadeu solicitou a juntada de documentos bancários e contábeis dos últimos 15 anos.
O advogado de Cecília, Dr. Ricardo Vasconcelos, um homem elegante com cabelos grisalhos e terno impecável, levantou-se prontamente. Excelência, nos opomos a esta manobra protelatória. Os registros financeiros são irrelevantes para determinar a divisão da herança. O que importa aqui é a vontade da falecida, que claramente tinha uma relação mais próxima com minha cliente, sua filha dedicada. Dr. Augusto, representando Tadeu, respondeu com calma. Meritíssimo. Os registros financeiros demonstrarão que meu cliente foi responsável não apenas pela manutenção e crescimento das empresas, mas também pelo sustento de toda a família, incluindo despesas pessoais da senhora Cecília e da própria dona Eulália. Isso contradiz diretamente a narrativa de abandono que está sendo construída. O juiz ponderou por alguns instantes, observando as reações de ambos os irmãos. Cecília mantinha uma expressão indignada, como se a mera sugestão fosse um insulto à memória da mãe. Tadeu permanecia sereno, confiante na força dos documentos que apresentava. Defiro o pedido. Os registros serão analisados por um perito judicial independente que apresentará um relatório na próxima audiência, decidiu o juiz. Cecília inclinou-se para sussurrar algo ao ouvido de seu advogado, visivelmente contrariada. Tadeu apenas respirou aliviado. Era um pequeno passo, mas importante. De volta à mansão, Yara tinha acabado de entrar no quarto principal. O ambiente era amplo, decorado em tons de azul e branco, com uma cama king size coberta por uma colcha de seda. O perfume suave de lavanda ainda pairava no ar. Nas paredes, mais fotografias de família. Em uma penteadeira antiga, vários frascos de perfume importado, escovas de prata e porta-joias delicados. A menina aproximou-se com reverência, como quem entra em um lugar sagrado. Não estava ali para furtar nada, apenas movida por uma curiosidade genuína sobre a vida daquela senhora que a tratara com tanta gentileza. Sobre a cama, notou um livro de capa de couro, parcialmente escondido sob o travesseiro. Parecia um diário. Yara hesitou, mas acabou pegando-o. As páginas estavam preenchidas com uma caligrafia elegante. Folheou algumas páginas aleatórias. 10 de março de 2020. Tadeu enviou flores pelo meu aniversário, mesmo estando em Tóquio para a expansão da empresa. Sempre tão atencioso, mesmo de longe. Cecília apareceu para um almoço rápido, mais interessada em discutir a renovação de seu apartamento do que em passar tempo comigo. 27 de junho de 2020. Meu check-up anual revelou alterações preocupantes. Decidi não contar aos filhos ainda. Tadeu está finalizando a fusão com a joalheria portuguesa. Um sonho que acalentei por anos. Não quero preocupá-lo agora. Quanto a Cecília, temo que ela use minha condição para manipular a situação a seu favor. Yara sentiu um arrepio. Estava diante de revelações íntimas, pensamentos que contradiziam frontalmente a narrativa que via na televisão sobre a dedicada filha Cecília. Continuou folheando, até chegar a uma das últimas entradas. 15 de janeiro de 2023. Finalizei meu testamento hoje. Tomei precauções para que a verdade prevaleça. Não importa quanto Cecília tente distorcê-la. Tadeu sempre foi o pilar de nossa família. Mesmo que poucos saibam disso, o cofre atrás do guarda-roupa guarda a verdade que não pude expressar em vida. O coração de Yara acelerou. Cofre? Guarda-roupa? Olhou para o imenso móvel de madeira entalhada, encostado na parede oposta. Aproximou-se, examinando-o cuidadosamente. Era pesado, impossível de mover sozinha. Tentou olhar por trás, mas o espaço entre o móvel e a parede era mínimo. Na mesma hora, no restaurante de um hotel de luxo próximo ao fórum, Cecília almoçava com seu assessor de imprensa e 2 jornalistas influentes. Seu semblante era menos composto que o habitual. Esse juiz está sendo claramente parcial, reclamava, bebericando uma taça de vinho branco. Por que precisa analisar registros financeiros? Estamos falando de uma questão familiar, não de uma auditoria contábil. Rodrigo, o assessor, tentava acalmá-la. Mantenha a calma, Cecília. Já conversamos com 2 dos peritos que podem ser designados. Eles entendem a sensibilidade da situação. Um dos jornalistas, tomando notas discretamente, perguntou: há algo nesses registros que possa prejudicar sua posição no processo? Cecília ajeitou-se na cadeira, retomando sua postura controlada. Absolutamente nada.
Tadeu administrava as finanças, é verdade, mas isso era seu trabalho, não um ato de amor filial. Eu cuidava do que realmente importava, o bem-estar emocional da minha mãe. Enquanto isso, em seu escritório, Tadeu revisava os documentos com seu contador Severino e o advogado Dr. Augusto. Estes extratos mostram claramente as transferências mensais para as contas pessoais de Dona Eulália e Cecília, apontava Severino. Só nos últimos 5 anos, a senhora Cecília recebeu mais de 3 milhões de reais para despesas pessoais, enquanto o senhor mantinha um salário modesto, considerando sua posição. Tadeu massageou as têmporas cansado. Nunca me importei com isso. Mamãe sabia o que eu fazia. Ela entendia que minha ausência física era compensada pelo trabalho que mantinha nossa família e dezenas de funcionários com seus empregos garantidos. Dr. Augusto ajustou os óculos, analisando outros documentos. O mais interessante são estes registros de 2019, quando a empresa enfrentou uma crise severa devido à queda no turismo de luxo. Você injetou capital próprio, vendendo até mesmo seu apartamento em Nova York, para evitar demissões. Tadeu sorriu melancolicamente. Foi quando Cecília comprou aquela casa em Angra dos Reis. Ironicamente, com dinheiro que eu transferi para sua conta. Dr. Augusto fechou a pasta, pensativo. Tudo isso fortalece nossa posição, mas ainda precisamos de algo mais contundente, algo que demonstre inequivocamente a vontade de Dona Eulália. Na mansão, Yara continuava sua investigação. Decidiu tentar mover o guarda-roupa, mesmo sabendo que seria difícil. Apoiou as costas na parede e os pés no móvel, fazendo força para afastá-lo alguns centímetros. Suada pelo esforço, conseguiu criar uma fresta suficiente para espiar atrás. Ali estava, um pequeno painel de madeira que parecia destoar ligeiramente da parede. Esticou o braço magro pela abertura e tateou o painel que cedeu sob pressão, revelando um cofre antigo embutido na parede. Um cofre de verdade, sussurrou para si mesma, excitada. O cofre tinha uma fechadura tradicional, não um sistema eletrônico moderno. Precisava de uma chave. Yara olhou ao redor, pensando onde uma senhora idosa guardaria uma chave importante. A cômoda, as gavetas da penteadeira, debaixo do colchão? Lembrou-se então de algo que lera no diário. Dona Eulália mencionava frequentemente um lenço bordado que pertencera à sua avó, uma relíquia familiar. Onde estaria? Abriu as gavetas da cômoda cuidadosamente, encontrando roupas dobradas com perfeição, ainda com um leve aroma de alfazema. Na terceira gaveta, entre echarpes de seda e lenços finos, encontrou um especial. Um delicado lenço de linho branco com bordados azuis, representando flores de lavanda. Enrolado no centro, algo sólido. Cuidadosamente desenrolou o lenço. Uma chave antiga, trabalhada em metal dourado, descansava em suas mãos. No tribunal a audiência terminava. Jornalistas se aglomeravam na saída, ansiosos por declarações. Cecília, como sempre, oferecia o espetáculo esperado. Confio plenamente na justiça, mesmo quando ela parece dar ouvidos a tentativas de desviar o foco do que realmente importa. O amor e a dedicação a uma mãe que não está mais entre nós para defender-se de manipulações financeiras. A alguns metros dali, Tadeu conversava em voz baixa com o Dr. Augusto. Sinto que estamos próximos de algo importante. Tadeu, sua mãe era uma mulher inteligente. Ela não deixaria uma situação dessas sem alguma salvaguarda. Tadeu assentiu pensativo. Mamãe sempre dizia que a verdade tem um jeito peculiar de vir à tona, não importa quantas camadas de falsidade a cubram. Na mansão silenciosa, Yara estava prestes a confirmar a sabedoria daquelas palavras. Com mãos trêmulas, encaixou a chave no cofre. Girou-a, ouvindo o mecanismo antigo funcionar. A porta pesada abriu-se com um rangido leve. Dentro, um envelope grande, selado com cera vermelha marcada com o brasão de um cartório conhecido. Ao lado, uma caixa de madeira entalhada, contendo várias cartas escritas à mão, todas assinadas por Dona Eulália, datadas dos últimos anos de sua vida. Yara pegou o envelope principal, girando-o em suas mãos. Embora sua educação formal fosse limitada, conseguiu entender as palavras impressas na frente. Testamento oficial. Eulália Mendonça de Albuquerque.
Os dedos de Yara tremiam enquanto segurava o envelope selado. Sentou-se na beirada da cama de Dona Eulália, sentindo o peso da descoberta. Não ousou abrir o documento oficial. Sabia que aquilo era algo sério, que precisava ser entregue às autoridades competentes. Porém, as cartas ao lado do testamento não estavam seladas. Hesitante, pegou a que tinha a data mais recente, 3 semanas antes do falecimento da matriarca. Meu querido filho Tadeu, começava a carta escrita com caligrafia elegante, porém trêmula, denunciando o estado de saúde debilitado da remetente. Enquanto escrevo estas palavras, sinto que meu tempo está se esgotando. Os médicos tentam me animar, mas sempre fui realista demais para me iludir. Há assuntos que precisamos resolver, verdades que precisam ser registradas. Yara engoliu em seco, sabendo que estava lendo algo extremamente pessoal. Continuou. Durante todos estes anos, mantive uma fachada para preservar a paz familiar. Permiti que sua irmã construísse uma imagem de filha devota, enquanto você carregava silenciosamente o fardo de manter nossa família e nossos negócios. Agora vejo que meu silêncio pode custar-lhe o que é seu por direito. Tadeu, você sempre foi o pilar da família Mendonça de Albuquerque. Enquanto Cecília brilhava em eventos sociais, usando nosso nome e gastando o dinheiro que você produzia, você trabalhava incansavelmente nos bastidores. As noites sem dormir durante as crises financeiras, as viagens exaustivas para expandir os negócios, os sacrifícios pessoais. Nada disso passou despercebido aos meus olhos, mesmo que eu raramente o tenha expressado. Sei que Cecília tentará distorcer a realidade após minha partida. Ela sempre foi habilidosa em manipular percepções, desde criança. Lembra-se de como convenceu todos de que foi ela quem cuidou de mim durante a pneumonia de 2015? A verdade é que você voou da China imediatamente, pagou os melhores especialistas e passou noites ao meu lado no hospital, enquanto ela aparecia apenas para as fotografias e visitas rápidas quando havia testemunhas. Por isso tomei providências. Meu testamento oficial está guardado em segurança, com instruções claras sobre a divisão justa de meus bens. Não permita que a versão fabricada por sua irmã prevaleça sobre a verdade que vivemos. Com todo meu amor e gratidão, sua mãe Eulália. Lágrimas escorriam pelo rosto de Yara. Mesmo sem conhecer pessoalmente os envolvidos, sentia a emoção daquelas palavras. A carta revelava um lado completamente diferente da história que todos estavam acompanhando pela mídia. Cuidadosamente, colocou a carta de volta com as outras e segurou o envelope do testamento. Precisava entregá-lo a alguém confiável, alguém que pudesse levá-lo ao tribunal. Mas quem? Ela era apenas uma menina pobre, sem conexões ou influência. O barulho de um carro estacionando do lado de fora a sobressaltou. Rapidamente, guardou o testamento e as cartas em sua mochila surrada. Desceu as escadas o mais silenciosamente possível e esgueirou-se para fora da casa, pelo mesmo caminho que entrara. Escondeu-se atrás de um arbusto no jardim e observou. Era Cecília quem chegava, acompanhada de seu assessor, Rodrigo e uma equipe de produção de TV. Yara aproveitou a movimentação dos equipamentos sendo descarregados para escapar despercebida pelo portão lateral. Com o coração acelerado e a mochila firmemente presa às costas, correu várias quadras antes de parar para recuperar o fôlego. O que faria agora? Para quem poderia entregar aqueles documentos? Enquanto isso, na mansão, Cecília supervisionava os preparativos para a entrevista exclusiva que seria gravada naquela tarde. Quero que a biblioteca seja o cenário principal, instruía ela aos técnicos. As fotografias de família nas estantes criarão o ambiente perfeito. Rodrigo, certifique-se de que o retrato grande de mamãe esteja bem visível no enquadramento. O assessor assentiu, fazendo anotações. Sobre o conteúdo, manteremos o tom emotivo, enfatizando sua dedicação durante os anos de doença. Preparei algumas frases de efeito sobre como você abdicou de oportunidades pessoais para estar ao lado dela. Cecília sorriu satisfeita. Perfeito. E mencionaremos discretamente como Tadeu estava sempre ocupado demais com os negócios para visitas regulares. Enquanto percorriam os cômodos da casa, Cecília parou subitamente no quarto principal, franzindo o senho. Quem esteve aqui?
Perguntou, notando o guarda-roupa ligeiramente deslocado e alguns objetos fora do lugar. Rodrigo olhou ao redor, confuso. Talvez a equipe de limpeza que mantém a casa? Cecília examinou o ambiente com olhos atentos. Não, eles têm instruções específicas para não mexer em nada neste quarto. Ela se aproximou da penteadeira, passando os dedos pela superfície. Alguém esteve aqui remexendo as coisas da minha mãe. No centro financeiro de São Paulo, Tadeu recebia notícias preocupantes de sua equipe jurídica. Registros bancários estão sendo questionados pela defesa de sua irmã, explicava Dr. Augusto. Ela alega que as transferências regulares para sua conta eram apenas sua obrigação como CEO da empresa, não atos de generosidade filial. Tadeu balançou a cabeça, desanimado. É frustrante ver como ela consegue distorcer até mesmo os fatos mais objetivos. Precisamos de algo mais contundente. Tadeu, algo que demonstre inequivocamente a vontade de sua mãe. Nesse momento, Helena, a secretária, bateu à porta do escritório. Doutor Tadeu, desculpe interromper, mas há uma ligação do Sr. Joaquim, antigo motorista de sua mãe. Ele disse que é urgente. Tadeu atendeu imediatamente. Joaquim, algum problema? A voz do outro lado soava agitada. Doutor, acabei de passar pela mansão e vi a dona Cecília chegando com uma equipe de TV. Mas antes disso, vi algo estranho. Uma menina saindo apressada pelo portão lateral, carregando uma mochila que parecia pesada. Uma menina? Tem certeza? Ah, sim, senhor. Uma garota magrinha, cabelos cacheados, roupa simples. Já a vi antes na região, coletando material reciclável. Achei estranho ela estar saindo da propriedade. Tadeu agradeceu a informação, desligou e voltou-se para Dr. Augusto, pensativo. O que uma criança estaria fazendo na mansão? E o que poderia ter levado de lá? Na comunidade do Real Parque, Yara chegava em casa ofegante. Por sorte, sua mãe ainda não havia retornado do trabalho. Trancou-se no pequeno quarto que dividia com a irmã mais nova e esvaziou a mochila sobre a cama. Examinou novamente o envelope do testamento, os selos oficiais, as cartas manuscritas. Não podia simplesmente aparecer no tribunal. Provavelmente seria barrada na entrada. Precisava de um adulto confiável que pudesse ajudá-la. Pensou em sua professora de português, Dona Marisa, uma senhora respeitada na comunidade, ou talvez o padre Antônio da paróquia local, que sempre a aconselhava bem. Enquanto ponderava suas opções, notícias sobre o caso Mendonça de Albuquerque passavam na pequena televisão da sala. Yara aproximou-se para assistir. Em entrevista exclusiva concedida hoje, Cecília Mendonça de Albuquerque abriu as portas da mansão da família pela primeira vez desde o falecimento de Dona Eulália. Nossa equipe está ao vivo do local. A imagem mostrava Cecília elegantemente sentada na biblioteca da mansão, cercada por fotografias de família. Seu rosto exibia uma tristeza estudada enquanto falava. Este processo doloroso é a última coisa que minha mãe gostaria de ver. Ela valorizava tanto a união familiar. É triste que interesses financeiros tenham se sobreposto ao respeito à sua memória. A repórter, visivelmente simpática à herdeira, perguntou: Cecília, como foi para você cuidar de sua mãe durante a doença, enquanto seu irmão estava ausente? Com olhos marejados, ela respondeu: Foram momentos difíceis, mas nunca hesitei. Abdiquei de compromissos, reorganizei minha vida completamente para estar ao lado dela em cada consulta médica, cada tratamento. A ausência de Tadeu era dolorosa para a mamãe, embora ela nunca reclamasse abertamente. Yara desligou a televisão, indignada com a falsidade que acabara de testemunhar. As cartas que descobrira contavam uma história completamente diferente. Naquele momento tomou sua decisão. Levaria os documentos diretamente ao fórum no dia seguinte, durante a audiência que o noticiário anunciara. Não importava se tentassem impedi-la. Encontraria um jeito de entrar e entregar o testamento ao juiz. No dia seguinte, o Fórum João Mendes Júnior estava em polvorosa. A entrevista de Cecília repercutira amplamente, fortalecendo ainda mais sua imagem de filha dedicada. Jornalistas aglomeravam-se na entrada, aguardando a chegada dos irmãos para a audiência decisiva. Cecília chegou primeiro, como sempre, em seu carro importado com motorista. Vestia um conjunto azul marinho sóbrio,
porém elegante, com o tradicional colar de pérolas da mãe. Sorriu discretamente para as câmeras, acenando com dignidade estudada. Minutos depois, Tadeu chegou acompanhado apenas por seu advogado. Seu semblante estava mais abatido que o habitual. As noites sem dormir e a pressão constante começavam a cobrar seu preço. Na calçada oposta ao fórum, parcialmente escondida atrás de uma banca de jornal, Yara observava a movimentação. Vestia sua melhor roupa, uma calça jeans menos desbotada e uma camiseta branca sem rasgos, que sua mãe insistira que usasse ao descobrir naquela manhã o que a filha pretendia fazer. Se vai entrar naquele lugar importante, precisa estar apresentável, dissera Jurema, ajeitando o cabelo da filha e limpando seu rosto com um lenço úmido. Jurema não tentou impedir a filha quando esta explicou o que havia descoberto. Pelo contrário, viu nos olhos de Yara uma determinação rara e entendeu que era o correto a fazer. Vá, filha, faça o que é certo, mas tome cuidado. Agora, com a mochila firmemente segura nas costas, Yara esperava o momento certo para aproximar-se. Observou quando o último grupo de jornalistas entrou no prédio. Respirou fundo e atravessou a rua. Na sala de audiências, o clima era tenso. O juiz Geraldo Fontes presidia a sessão com expressão grave. Antes de prosseguirmos com o relatório do perito sobre os registros financeiros, gostaria de abordar um assunto trazido pela defesa da senhora Cecília Mendonça de Albuquerque. Ele ajustou os óculos, consultando os documentos à sua frente. Foi apresentada uma petição, alegando que não existiria um testamento oficial da senhora Eulália. Tornando aplicável a divisão igualitária prevista em lei, Dr. Augusto levantou-se imediatamente. Excelência, não há provas concretas da inexistência de um testamento. Solicitamos mais tempo para localizar possíveis documentos que expressem a última vontade da senhora Eulália. O advogado de Cecília interveio. Meritíssimo, já se passaram 3 meses desde o falecimento. Se houvesse um testamento, já teria sido apresentado. Esta é claramente uma manobra protelatória da parte contrária. O juiz ponderou. Considerando o tempo decorrido, sou inclinado a concordar que, na ausência de testamento comprovado, devemos proceder conforme a legislação para casos de sucessão sem disposição de última vontade. Nesse momento, um burburinho surgiu no fundo da sala. Os seguranças tentavam impedir a entrada de alguém. Uma voz infantil, porém determinada, sobressaía. Preciso falar com o juiz. É importante. Tenho algo que vai mudar tudo. Todos se viraram. Yara, com roupas simples e cabelos cacheados desalinhados pelo esforço, tentava passar pelos seguranças que a seguravam pelos braços. O juiz, surpreso com a comoção, bateu o martelo pedindo ordem. O que está acontecendo ali atrás? Um dos seguranças explicou. Perdão, excelência. Esta menina insiste em entrar sem autorização. Deixem-na falar, decidiu o juiz curioso. Aproxime-se, jovem. Os seguranças relutantemente abriram passagem. Yara caminhou pelo corredor central da sala de audiências, sentindo todos os olhares sobre si. Cecília a observava com uma mistura de irritação e desprezo. Tadeu, por sua vez, demonstrava genuína curiosidade. Ao chegar diante do juiz, Yara tirou da mochila o envelope selado. Senhor juiz, encontrei isto no quarto de Dona Eulália, escondido num cofre atrás do guarda-roupa. É o testamento verdadeiro dela. E também estas cartas que explicam tudo. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz, mantendo a compostura, estendeu a mão. Posso ver isso, por favor? Yara entregou o envelope e as cartas. O juiz examinou os selos, a assinatura, os carimbos oficiais. Como você encontrou isso, menina? E o que estava fazendo na mansão? Yara respirou fundo e contou sua história com sinceridade. Como conhecera Dona Eulália, como entrara na casa movida pela curiosidade, como descobrira o diário que mencionava o cofre. Enquanto falava, o rosto de Cecília empalidecia visivelmente. Ela sussurrava furiosamente com seu advogado, que parecia igualmente perturbado. Já Tadeu observava a cena com um misto de surpresa e esperança. Um silêncio tenso tomou conta da sala de audiências, enquanto o juiz, Geraldo Fontes, examinava cuidadosamente os documentos entregues por Yara. Seus olhos experientes percorriam cada linha, cada selo, cada assinatura com atenção meticulosa.
A respiração dos presentes parecia suspensa, como se o próprio tempo aguardasse o veredito daquele homem de expressão grave. Este documento parece autêntico, disse finalmente o juiz, quebrando o silêncio. Possui todos os elementos de validação necessários: selo notarial, reconhecimento de firma, registro em cartório datado de janeiro deste ano. Cecília levantou-se abruptamente, o rosto contorcido numa mistura de indignação e pânico mal disfarçado. Excelência, isso é absurdo. Um documento supostamente encontrado por uma invasora de domicílio? Sua voz, normalmente controlada, elevava-se em tom acusatório enquanto apontava para Yara. Esta menina admitiu ter entrado ilegalmente na propriedade da minha família. Como podemos confiar em algo que ela apresenta? O advogado de Cecília imediatamente se juntou à cliente. Meritíssimo, solicitamos uma perícia completa deste suposto testamento. Há claros indícios de adulteração e, independentemente disso, contestamos a forma como foi obtido. O juiz ergueu a mão, solicitando silêncio. A autenticidade do documento será verificada naturalmente. Ele virou-se para Yara, que permanecia de pé diante dele, visivelmente nervosa, mas sustentando um olhar determinado. Menina, você está ciente de que entrar em propriedade alheia sem autorização é uma infração? Yara engoliu em seco, mas respondeu com honestidade. Sim, senhor juiz. Sei que não devia ter entrado, mas não quebrei nada, não roubei nada. Só queria... Ela hesitou. Conhecer o lugar onde vivia aquela senhora que sempre foi gentil comigo. Quando achei os documentos, senti que precisava trazê-los. Na televisão, diziam coisas diferentes do que estava escrito nas cartas. O juiz assentiu pensativo e voltou sua atenção para o conteúdo do testamento. Considerando a relevância do documento apresentado, determino a suspensão temporária desta audiência. O testamento será encaminhado imediatamente para verificação por peritos, bem como será confirmada sua legitimidade junto ao cartório emissor. Fez uma pausa significativa antes de adicionar. Contudo, dada a seriedade das alegações contidas nas cartas anexas e no próprio testamento, farei uma leitura preliminar dos pontos principais para conhecimento de todos os presentes. Cecília afundou em sua cadeira, o semblante lívido. Seu advogado tentava acalmá-la com sussurros, enquanto seus olhos demonstravam crescente preocupação. Do outro lado, Tadeu permanecia imóvel, tenso, as mãos entrelaçadas com força sobre a mesa. O juiz ajustou os óculos e começou a ler. Eulália Mendonça de Albuquerque, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, venho por meio deste documento expressar minha última vontade, referente à divisão de meus bens. Após ponderada reflexão sobre a contribuição de cada um de meus filhos para a preservação do patrimônio familiar e para meu bem-estar pessoal, determino que a divisão de meus bens seja feita da seguinte forma: 60%, 60%. Para meu filho Tadeu Mendonça de Albuquerque e 40%, 40%, para minha filha Cecília Mendonça de Albuquerque. Um murmúrio crescente percorreu a sala. O juiz continuou. Esta decisão baseia-se no reconhecimento do papel fundamental que meu filho Tadeu desempenhou na preservação e expansão dos negócios da família, garantindo não apenas a estabilidade financeira de nossa empresa, mas também o sustento de todos os membros da família, incluindo despesas pessoais minhas e de minha filha Cecília ao longo dos anos. Embora fisicamente menos presente, devido às exigências profissionais que assumiu em meu nome, Tadeu demonstrou amor filial através de ações concretas, sacrifícios pessoais e apoio incondicional nos momentos críticos. O juiz virou a página, fazendo uma breve pausa antes de continuar. Quanto à minha filha Cecília, reconheço sua presença em eventos sociais e familiares, mas não posso ignorar o fato de que sua participação nos negócios foi mínima, enquanto seus gastos pessoais, custeados pelo trabalho de seu irmão, foram expressivos. Nos momentos de real necessidade, especialmente durante minhas internações hospitalares, sua presença foi intermitente e muitas vezes motivada mais pela aparência social do que pelo cuidado genuíno. Cecília deixou escapar um som entre gemido e protesto. O juiz ignorou e prosseguiu. Anexo a este testamento,
Deixo cartas manuscritas que detalham os eventos e circunstâncias que me levaram a esta decisão. Espero que minha vontade seja respeitada e que a verdade prevaleça sobre quaisquer narrativas distorcidas que possam surgir após minha partida. Ao terminar a leitura, o silêncio na sala era quase palpável. Os jornalistas presentes rabiscavam furiosamente em seus blocos de notas. O público observava, chocado com a reviravolta inesperada. Cecília, finalmente recuperando a voz, levantou-se trêmula. "Isso é uma fraude!" exclamou, a voz embargada por uma mistura de raiva e pânico. Mamãe jamais escreveria algo assim. "Este documento foi forjado." O juiz manteve a calma. "Senhora Cecília, mantenha a compostura. Como já determinei, a autenticidade do documento será verificada pelos meios legais apropriados." Virando-se para os oficiais de justiça, ordenou: "Entrem em contato imediatamente com o cartório do 4º ofício de notas para a verificação do registro deste testamento. Também quero um perito grafotécnico para a análise das cartas manuscritas ainda hoje." Para Yara, que ainda permanecia de pé, sem saber ao certo o que fazer, o juiz dirigiu um olhar mais suave. "Quanto a você, jovem, deverá permanecer à disposição da justiça para eventuais esclarecimentos." Olhando para o oficial de justiça, adicionou: "Providencie um local adequado para ela aguardar e certifique-se de que tenha água e alimentação. É uma testemunha importante." Enquanto Yara era conduzida para fora da sala principal, o burburinho crescia. Cecília gesticulava enfaticamente com seu advogado e assessor de imprensa. Seu rosto normalmente composto agora desfeito em expressões de desespero mal contido. Tadeu permanecia sentado, estático, como se ainda processasse o que acabara de ouvir. 2 horas se passaram. No corredor do fórum, jornalistas faziam plantão enquanto especulações corriam soltas nas redes sociais. A hashtag Faça o Testamento Eulália já era um dos assuntos mais comentados no país. A entrevista emocionada de Cecília, veiculada no dia anterior, era agora reexaminada com um olhar crítico por comentaristas e internautas. Dentro de uma pequena sala administrativa, Yara comia um sanduíche oferecido por uma funcionária do fórum. Seus pensamentos eram um turbilhão. Fizera a coisa certa? O que aconteceria agora? Sua mãe certamente estaria preocupada com sua demora. Em outra sala, Tadeu conversava em voz baixa com o Dr. Augusto. Se isso for verdade, se for realmente o testamento de mamãe, sua voz embargou ligeiramente. "Todos os indícios apontam para a autenticidade, Tadeu." O advogado ajustou os óculos. "Os selos, o padrão do documento, a data de registro. Além disso, o conteúdo apenas confirma o que sempre soubemos. Sua mãe era muito mais observadora e justa do que sua irmã gostaria de admitir." Tadeu balançou a cabeça. Um misto de alívio e tristeza em seu semblante. "Nunca foi pelo dinheiro, Augusto. Só não podia suportar ver a memória de mamãe sendo manipulada daquela forma, como se tudo que fiz por anos não significasse nada." Em uma terceira sala, o clima era completamente diferente. Cecília andava de um lado para outro como uma fera enjaulada, enquanto seu advogado e assessor tentavam desenvolver uma estratégia de emergência. "Precisamos desacreditar a menina", insistia Cecília, a voz trêmula de raiva. "Ela invadiu nossa propriedade. É praticamente uma ladra." Rodrigo, o assessor de imprensa, balançava a cabeça, pessimista. "O Tribunal da Opinião Pública já está se voltando contra você, Cecília. As redes sociais estão repletas de comentários questionando sua versão. Alguns jornalistas já estão resgatando vídeos antigos, onde você menciona ter estado em Paris durante a internação de sua mãe em 2020. Cale-se", sibilou ela. "Encontre uma forma de reverter isso." "É para isso que lhe pago." O advogado Dr. Ricardo interveio. "Precisamos ser realistas. Se o testamento for confirmado como autêntico, temos poucas opções legais. Poderíamos alegar que sua mãe estava sob coação ou influência indevida, mas faça isso." Cecília agarrou-se à sugestão. "Mamãe estava debilitada nos últimos meses. Tadeu pode ter pressionado, manipulado." Dr. Ricardo suspirou, desconfortável. "O problema é que as cartas manuscritas datam de vários períodos diferentes, algumas de até 2 anos atrás,
quando sua mãe gozava de perfeita saúde. E todas expressam consistentemente a mesma visão sobre você e seu irmão. Cecília deixou-se cair pesadamente em uma cadeira, o elaborado penteado agora desfeito, a maquiagem borrada pelas lágrimas de frustração. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha uma resposta pronta, um ângulo para explorar, uma narrativa para construir. Às 4 da tarde, todos foram reconvocados para a sala de audiências. O juiz Geraldo Fontes, com expressão solene, retomou a sessão. Após verificação junto ao cartório, confirmo que o testamento apresentado é, de fato, o documento oficial registrado pela senhora Eulália Mendonça de Albuquerque em 15 de janeiro deste ano, em pleno gozo de suas faculdades mentais, conforme atestado médico anexo ao processo de registro. A análise preliminar das cartas também indica compatibilidade com a caligrafia da falecida, embora a perícia grafotécnica completa ainda esteja em andamento. Ele fez uma pausa antes de prosseguir. Diante destas evidências, reconheço a validade do testamento apresentado e determino que a partilha dos bens da senhora Eulália Mendonça de Albuquerque seja realizada conforme sua última vontade, expressa. 60% para o senhor Tadeu Mendonça de Albuquerque e 40% para a senhora Cecília Mendonça de Albuquerque. O martelo bateu, selando a decisão. O público reagiu com murmúrios e alguns aplausos contidos. Cecília permaneceu imóvel, como se petrificada, enquanto seu advogado sussurrava-lhe sobre possíveis recursos. Tadeu fechou os olhos por um momento, deixando escapar um suspiro profundo. O juiz ainda tinha um assunto a tratar. Quanto à jovem Yara Silva, que agiu como portadora deste documento crucial, reconheço a importância de sua intervenção para o estabelecimento da verdade neste caso. Embora tecnicamente tenha cometido uma infração ao entrar sem autorização na propriedade, considero que suas intenções foram nobres e seu ato resultou em benefício à justiça. Portanto, nenhuma medida punitiva será tomada. Yara, que havia retornado à sala acompanhada por uma oficial de justiça, suspirou aliviada. O juiz continuou. No entanto, diante da evidente situação de vulnerabilidade social da menor, determino que o Conselho Tutelar acompanhe seu caso para garantir que seus direitos básicos estejam sendo atendidos. Yara sentiu um frio na barriga. Conselho Tutelar? Sua mãe ficaria preocupada com isso. Ao final da sessão, enquanto todos se retiravam, Tadeu aproximou-se timidamente de Yara, que aguardava instruções no corredor. Obrigado, disse ele simplesmente, a voz embargada de emoção. Você trouxe à luz a verdade que minha mãe queria preservar. Yara sorriu, tímida. A senhora Eulália sempre foi gentil comigo. Só fiz o que achei certo. Tadeu hesitou por um momento, então perguntou. Há algo que eu possa fazer por você? Qualquer coisa. Antes que Yara pudesse responder, sua mãe, Jurema, apareceu correndo pelo corredor, o rosto marcado pela preocupação e pelo cansaço após ter saído às pressas do trabalho, ao ver na televisão do patrão o que estava acontecendo. Yara, minha filha, abraçou-a com força. Estive tão preocupada quando vi você no noticiário. Tadeu observou o reencontro com um nó na garganta, vendo naquela mãe simples, de mãos calejadas pelo trabalho duro, o mesmo amor incondicional que sua própria mãe sempre demonstrara, mesmo quando ele estava fisicamente distante. Enquanto isso, do outro lado do corredor, Cecília saía escoltada por seguranças, tentando escapar dos jornalistas que a cercavam com perguntas incômodas. Seu império de mentiras desmoronava diante das câmeras que antes tanto cortejara. Os dias que se seguiram à revelação do testamento de Dona Eulália foram de profunda transformação para todos os envolvidos. O caso, que já havia capturado a atenção da mídia paulistana, agora dominava os noticiários nacionais. A história da menina humilde que havia descoberto a verdade escondida por trás de uma disputa entre bilionários tocava o coração do Brasil. Na comunidade do Real Parque, a pequena casa de Jurema Silva se tornou ponto de interesse para jornalistas ávidos por entrevistas. A mulher, acostumada à invisibilidade social que geralmente acompanha trabalhadores domésticos, agora se via sob holofotes indesejados. Por favor, respeitem nossa privacidade, pedia ela,
enquanto tentava proteger Yara da exposição excessiva. Minha filha só fez o que qualquer pessoa honesta faria. Dentro de casa, mãe e filha conversavam sobre os acontecimentos recentes. Você tem ideia da confusão que arrumou, menina? Jurema falava num tom que misturava repreensão e orgulho. Invadir casa dos outros. Podia ter acabado muito mal. Yara ajustava os cadernos na mochila, preparando-se para a escola. Desde o incidente no tribunal, seus colegas a olhavam diferente. Uma mistura de admiração e curiosidade que a deixava desconfortável. Sei que foi errado entrar lá sem permissão, mãe. Mas não me arrependo de ter levado os documentos. A senhora viu como aquela mulher estava mentindo na televisão? Dizia coisas que não eram verdade sobre o irmão e sobre a mãe deles. Jurema suspirou, passando a mão pelos cabelos cacheados da filha. Tem razão. Você fez justiça, mas da próxima vez que decidir virar justiceira, me avise antes para eu não morrer de preocupação. O telefone tocou, o único luxo que possuíam, um aparelho antigo instalado para que os potenciais empregadores pudessem contatar Jurema. A mulher atendeu com sua habitual educação. Residência da Jurema, bom dia. A voz do outro lado surpreendeu-a. Senhora Jurema, aqui é Tadeu Mendonça de Albuquerque. Gostaria de conversar pessoalmente com a senhora e sua filha, se possível. No elegante apartamento de Cecília, no Itaim Bibi, o clima era de funeral. As cortinas permaneciam fechadas, bloqueando a luz do sol e os olhares curiosos dos vizinhos. A herdeira, antes presença constante em colunas sociais e eventos beneficentes, havia se recolhido completamente desde a humilhação pública no tribunal. Seu telefone tocava incessantemente. Jornalistas, antigos amigos, curiosos. Todos queriam ouvir sua versão dos fatos, sua justificativa para as mentiras desmascaradas pelas cartas de Dona Eulália. Cecília ignorava a todos. Sentada em seu sofá de design italiano, ainda vestindo o hobby de seda que não trocava há 2 dias, ela repassava mentalmente os erros que cometera. Como pudera subestimar a mãe daquela forma? Como não percebera que por trás da aparente fragilidade da matriarca nos últimos anos, havia uma mente afiada que registrava cada falsidade, cada manipulação? O interfone tocou. Era seu advogado, Dr. Ricardo. Cecília, precisamos discutir nossa estratégia. Os repórteres estão especulando sobre possíveis recursos, e você precisa se posicionar publicamente. Não há estratégia, Ricardo, respondeu ela, a voz desprovida da habitual confiança. Acabou, mamãe venceu. Tadeu venceu. Até uma menina de rua me venceu. Não é questão de vencer ou perder, argumentou o advogado. É sobre gerenciar as consequências. 40% da fortuna da sua mãe ainda representam uma quantia considerável. Precisamos garantir que você mantenha ao menos sua imagem pública parcialmente intacta. Cecília riu, um som amargo e sem humor. Minha imagem pública. Você viu as redes sociais? As hashtags? As manchetes. A herdeira mentirosa, a farsa de Cecília, a verdadeira face da socialite. Estou acabada, Ricardo. Na cobertura de Tadeu, o herdeiro atendia uma ligação de sua secretária. Doutor Tadeu, a senhora Jurema Silva e sua filha aceitaram seu convite. Estarão aqui às 4 da tarde, conforme o senhor solicitou. Obrigado, Helena. Providencie um carro para buscá-las, por favor. E encomende aqueles doces da confeitaria Santo Amaro. Os brigadeiros gourmet. Imagino que a menina vá gostar. Desligando o telefone, Tadeu voltou sua atenção para Dr. Augusto, que organizava documentos sobre a mesa de jantar. A transição será complexa, mas suave, explicava o advogado. Como CEO, você já conhece todas as operações da empresa. A participação acionária adicional apenas formaliza o controle que você já exercia na prática. Tadeu assentiu, distraído. Seus pensamentos estavam menos nos aspectos financeiros da herança e mais nas revelações emocionais das cartas de sua mãe. Após anos sentindo-se incompreendido, descobrir que Dona Eulália sempre soubera e valorizado seus sacrifícios trouxe uma sensação de paz que nenhuma fortuna poderia comprar. E quanto a Cecília? Perguntou. Alguma notícia sobre ela? Dr. Augusto fechou uma pasta antes de responder. Pelo que sei, ela está reclusa. Cancelou todos os compromissos sociais e desativou suas redes.
Seu advogado menciona a possibilidade de um recurso, mas parece mais uma formalidade. As evidências são irrefutáveis. Tadeu suspirou. Nunca desejei humilhá-la publicamente. Apesar de tudo, ela é minha irmã. Algumas lições são dolorosas, mas necessárias, observou o advogado. Talvez esta seja a oportunidade para ela reavaliar suas prioridades. Às 4 da tarde, o elevador privativo da cobertura de Tadeu anunciou a chegada de visitantes. Jurema e Yara entraram timidamente no amplo apartamento, claramente desconfortáveis com o luxo que as cercava. A menina olhava maravilhada para a vista panorâmica da cidade que as janelas do chão ao teto proporcionavam. Bem-vindas. Tadeu as recebeu com um sorriso genuíno. Por favor, fiquem à vontade. Helena serviu café, sucos e os brigadeiros gourmet numa bandeja de prata. Yara hesitou antes de pegar um, mas o incentivo silencioso da mãe a encorajou. Senhor Tadeu, começou Jurema, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Agradeço o convite, mas confesso que não entendo o motivo. Se é para agradecer a Yara, não é necessário. Ela apenas fez o que achava certo. Tadeu sorriu, sentando-se na poltrona em frente às duas. Precisamente por isso estamos aqui, senhora Jurema. Sua filha fez o que muitos adultos não teriam coragem de fazer. Enfrentou um ambiente intimidador para garantir que a justiça prevalecesse. Virou-se para Yara, que mastigava timidamente o doce. Você conheceu minha mãe, não é? A menina assentiu. Ela sempre parava para conversar comigo quando eu passava em frente à mansão. Uma vez estava chovendo muito, e ela mandou o segurança me dar um guarda-chuva. Nunca devolvi. Completou um pouco envergonhada. Tadeu sorriu emocionado. Isso era típico dela. Sempre atenta aos detalhes. As pessoas que os outros ignoravam. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Quero retribuir o que você fez, Yara. Não apenas pelo que significa para mim pessoalmente, mas porque acredito que minha mãe gostaria disso. Jurema endireitou-se, ligeiramente desconfiada. Com todo respeito, senhor, não estamos procurando caridade. Tadeu assentiu. Compreensivo. Não se trata de caridade. Senhora Jurema, trata-se de justiça e oportunidade. Ele abriu uma pasta sobre a mesa de centro. Gostaria de oferecer uma bolsa de estudos completa para Yara, do ensino fundamental até a universidade, em qualquer instituição que ela escolher. Os olhos da menina se arregalaram. Jurema ficou sem palavras. Além disso, continuou Tadeu, gostaria de oferecer à senhora um emprego em uma de nossas empresas, com salário justo e benefícios completos. Sei que trabalha como diarista, mas seus talentos poderiam ser melhor aproveitados. Jurema enxugou uma lágrima teimosa. Senhor Tadeu, isso é demais. Não sei se podemos aceitar. Por favor, considere, insistiu ele gentilmente. Não é um presente. É uma oportunidade merecida. Uma chance de mudança que vocês conquistaram com honestidade e coragem. Yara, que estivera quieta até então, finalmente falou. Posso mesmo estudar em qualquer escola? Tadeu sorriu. Qualquer uma. Você tem potencial, Yara. Minha mãe viu isso em você. E agora eu também vejo. Na manhã seguinte, manchetes nos principais jornais anunciavam: herdeiro das joias Eulália cria programa de bolsas para jovens de baixa renda. E Tadeu Mendonça anuncia reestruturação empresarial com foco em responsabilidade social. Em entrevista exclusiva, Tadeu explicou: este processo doloroso me fez refletir sobre valores e prioridades. A coragem de uma jovem de origem humilde me ensinou mais sobre integridade do que anos nos melhores colégios do país. Quero honrar a memória de minha mãe, criando oportunidades para pessoas como Yara, que têm potencial, mas carecem de chances. A repercussão foi imediata e extremamente positiva. A opinião pública, que antes se dividira sobre a disputa entre os irmãos, agora celebrava a postura de Tadeu. As ações da empresa subiram significativamente na bolsa, impulsionadas pela nova imagem corporativa associada a valores de transparência e responsabilidade social. Enquanto isso, em seu apartamento silencioso, Cecília assistia à entrevista do irmão com uma expressão indecifrável. Ao lado dela, sobre a mesa de centro, uma garrafa de uísque pela metade
e um porta-retrato com uma foto antiga. Ela, ainda adolescente, sorrindo ao lado da mãe em uma viagem a Paris. O interfone tocou novamente. Era Rodrigo, seu assessor de imprensa. Cecília, precisamos falar. A situação está piorando. Um tabloide está preparando uma matéria especial sobre seu histórico de gastos nos últimos anos. Precisamos de uma estratégia de contenção de danos. Não há estratégia que conserte isso, Rodrigo, respondeu ela, a voz rouca pelo choro e pela bebida. É tarde demais. Nunca é tarde demais. Podemos trabalhar em uma narrativa de arrependimento, de lições aprendidas, uma nova mentira para cobrir as antigas. Cecília riu amargamente. Não, obrigada. Já causai dano suficiente. Desligou o telefone e voltou a encarar a fotografia. Lembrou-se daquela viagem, dos momentos genuínos de conexão com a mãe, antes que a ambição e a inveja consumissem seu coração. Quando foi que se perdeu? Em que momento decidiu que a aparência era mais importante que a substância? Uma semana depois, na comunidade do Real Parque, Yara arrumava seus poucos pertences. Ela e a mãe estavam de mudança para um apartamento melhor, mais próximo da nova escola, onde a menina começaria a estudar no próximo semestre. Jurema, agora coordenadora administrativa na sede das joias Eulália, organizava documentos para seu primeiro dia de trabalho. Nervosa? Perguntou a filha, vendo-a dobrar cuidadosamente o uniforme novo. Yara assentiu. Um pouco. Os alunos de lá são todos ricos. E se não gostarem de mim? E se acharem que não mereço estar lá? Jurema sentou-se ao lado da filha, segurando suas mãos. Você merece tanto quanto qualquer um deles, mais até porque conquistou seu lugar com caráter e coragem. Nunca se esqueça disso. Naquela mesma tarde, no cemitério do Morumbi, Tadeu depositava um buquê de orquídeas brancas sobre o túmulo da mãe. Diferente das visitas teatrais de Cecília, não havia fotógrafos nem jornalistas. Apenas um filho em um momento íntimo de conexão. Obrigado, mamãe, murmurou ele, tocando o mármore frio da lápide, por confiar em mim, por ver além das aparências. Prometo honrar seu legado da maneira que realmente importa. Ao virar-se para sair, notou uma figura familiar parada a alguns metros de distância. Cecília, vestida discretamente, sem maquiagem, os olhos vermelhos de quem chorou muito. Por um momento tenso, os irmãos se encararam em silêncio. Então, para surpresa de Tadeu, ela deu um passo hesitante em sua direção. Posso falar com você? Perguntou, a voz quase um sussurro. Era a primeira vez em semanas que se encontravam face a face, fora do ambiente hostil do tribunal. Tadeu hesitou apenas por um segundo antes de assentir. Claro, vamos tomar um café? Enquanto os irmãos caminhavam lado a lado para fora do cemitério, uma brisa suave balançou as orquídeas sobre o túmulo de Dona Eulália, como se a matriarca, de alguma forma, pudesse testemunhar o primeiro passo em direção a uma possível reconciliação. 6 meses se passaram desde a revelação do testamento de Dona Eulália. São Paulo vivia seu outubro dourado, com jacarandás floridos colorindo as avenidas e uma brisa amena substituindo o ar seco do inverno. Na sede das joias Eulália, localizada em um edifício imponente na Avenida Paulista, a rotina seguia seu curso com uma energia renovada. No amplo escritório da presidência, Tadeu analisava os relatórios trimestrais com satisfação. As vendas haviam aumentado 22% em comparação ao ano anterior, e a nova linha de joias inspirada em elementos da cultura brasileira, lançada em parceria com artesãos de comunidades tradicionais, recebia elogios da crítica especializada e atenção internacional. Helena, sua fiel secretária há mais de uma década, entrou com uma pasta de documentos. Os contratos da expansão para Portugal estão prontos para sua assinatura. Doutor Tadeu, e sua irmã acabou de chegar para a reunião. Tadeu assentiu, ajustando a gravata instintivamente. Obrigado, Helena. Pode encaminhá-la, por favor. Momentos depois, Cecília entrou no escritório. Seu visual estava diferente. Cabelos mais curtos, roupas elegantes, porém discretas, menos joias ostensivas. Mas a maior mudança estava em seus olhos. O brilho calculista dera lugar a um olhar mais sereno, embora ainda carregasse vestígios da humilhação pública que enfrentara. Bom dia, Tadeu, cumprimentou ela.
sentando-se na cadeira indicada pelo irmão. Bom dia, Cecília. Café? Sim, obrigada. O relacionamento entre os irmãos havia se transformado nos últimos meses. Não era exatamente uma reconciliação calorosa. Feridas profundas não cicatrizam da noite para o dia, mas um armistício respeitoso que começara naquele encontro no cemitério. Após servir o café, Tadeu abriu sua pasta. Analisei sua proposta para a nova fundação. É um projeto interessante. Cecília ajeitou-se na cadeira, visivelmente nervosa, uma novidade para alguém que sempre exibira tanta confiança. Acredito que a Fundação Eulália pode ser uma forma de honrar o legado de mamãe, além de... Hesitou brevemente. Uma maneira de redimir alguns dos meus erros. Ideia de Cecília era criar uma fundação que oferecesse formação profissional em joalheria e design para jovens de comunidades carentes, com bolsas de estudo, orientação profissional e encaminhamento ao mercado de trabalho. Um projeto ambicioso que utilizaria parte de sua herança para causas sociais. Já conversei com os advogados e contadores, continuou ela. Estou disposta a investir 30% da minha parte da herança como capital inicial. Com sua aprovação, gostaria de utilizar o nome da empresa e estabelecer parcerias com nossas filiais para estágios e contratações. Tadeu estudou a irmã por alguns instantes. O ceticismo inicial quando Cecília apresentara a ideia, meses atrás, dava lugar a uma cautela otimista. Os especialistas que analisaram o projeto confirmaram sua viabilidade e impacto potencial. É um bom projeto, Cecília. Consistente, bem estruturado. Ele fez uma pausa significativa. Mamãe aprovaria. Os olhos de Cecília marejaram brevemente, mas ela manteve a compostura. Obrigada. Isso significa muito. Tadeu assinou os documentos de aprovação e entregou-os à irmã. A empresa não apenas apoiará o projeto, como também irá complementar seu investimento inicial. Estabeleceremos um programa de mentoria com nossos melhores designers e artesãos. O rosto de Cecília iluminou-se com genuína gratidão, uma expressão que Tadeu não via há muitos anos, talvez desde a infância. Isso é, muito generoso, Tadeu. Não esperava tanto, ele sorriu levemente. Não é generosidade. É um bom negócio. Esses jovens representam o futuro da joalheria brasileira. Investir neles é investir no legado de nossa família. A conversa prosseguiu com detalhes sobre a implementação do projeto. Ao final da reunião, quando Cecília já se levantava para sair, Tadeu fez uma pergunta que o intrigava. Por que esse caminho, Cecília? Por que não simplesmente aproveitar sua parte da herança e seguir sua vida longe dos holofotes? Ela considerou a pergunta por alguns momentos antes de responder. Depois que tudo aconteceu, passei semanas me afogando em autopiedade e ressentimento. Então, numa noite particularmente difícil, encontrei um álbum antigo de fotografias. Havia uma foto de mamãe jovem, antes de nos ter, quando ela ainda trabalhava na pequena joalheria que vovô deixou. Ela parecia tão feliz, tão realizada criando algo com as próprias mãos. Cecília fez uma pausa, a voz levemente embargada. Percebi que nunca experimentei essa sensação. Vivi toda a minha vida tentando parecer importante, sem realmente fazer algo importante. Tadeu assentiu, compreendendo. E agora? Agora quero construir algo real. Algo que não dependa de aparências ou manipulação. Ela sorriu tristemente. Lição tardia, mas aprendida. Do outro lado da cidade, no tradicional Colégio Bandeirantes, Yara Silva aguardava nervosamente o resultado de um concurso nacional de redação. Sentada entre colegas de classe majoritariamente oriundos de famílias abastadas, a jovem ainda se sentia como uma forasteira. Mesmo após meses de adaptação, a próxima finalista é Yara Silva, do 8º ano B, com o texto Invisíveis as Histórias Não Contadas das Periferias Brasileiras, anunciou a diretora ao microfone. Um burburinho percorreu o auditório. Yara levantou-se trêmula, caminhando até o palco enquanto aplausos educados soavam ao fundo. Alguns professores, no entanto, aplaudiam com entusiasmo genuíno. Eles haviam testemunhado o esforço excepcional da menina para superar a defasagem acadêmica e se destacar entre os melhores alunos. Recebendo o certificado de finalista regional, Yara não pôde conter um sorriso. No fundo do auditório,
Sua mãe Jurema, que conseguira uma folga especial no trabalho para assistir à cerimônia, enxugava lágrimas de orgulho. Ao final do evento, enquanto estudantes e familiares se dispersavam, a professora de português, Dona Marisa, aproximou-se de Yara. Seu texto é extraordinário. Yara, a maneira como você capturou a realidade da periferia sem cair em estereótipos, há uma autenticidade que não se ensina em sala de aula. A menina corou com um elogio. Obrigada, professora. Só escrevi o que conheço. E é por isso que é tão poderoso. A professora sorriu. O júri nacional receberá seu texto na próxima semana. Independentemente do resultado, você já demonstrou um talento excepcional. Jurema se aproximou, abraçando a filha com orgulho. Minha escritora! Quem diria, né? Yara sorriu envergonhada, mas feliz. Sua vida havia mudado dramaticamente nos últimos meses. O novo apartamento, a escola de qualidade, a segurança financeira. Mas o que mais a surpreendia era descobrir suas próprias capacidades quando lhe davam oportunidades justas. Ao saírem do colégio, mãe e filha foram surpreendidas por uma visita inesperada. Parado junto a um carro executivo, Tadeu as aguardava com um sorriso discreto. Senhor Tadeu, exclamou Yara surpresa. Apesar de sua vida ter mudado graças à intervenção dele, seus encontros eram raros, limitados a ocasiões formais relacionadas à bolsa de estudos. Soube do concurso de redação e quis vir pessoalmente parabenizá-la, explicou ele, estendendo um pequeno embrulho, um presente para celebrar sua conquista. Yara abriu o pacote cuidadosamente. Dentro havia um delicado pingente de prata, com uma pedra azul, semelhante ao que Dona Eulália lhe dera anos atrás, mas em um design moderno e sofisticado. Foi feito especialmente para você, na nossa nova coleção, explicou Tadeu. O primeiro protótipo, único. Os olhos da menina brilharam de emoção. É lindo. Obrigada, Sr. Tadeu. Chamamos esta linha de novos começos, continuou ele. Peças que simbolizam transformação e possibilidades, algo que você nos ensinou muito bem. Jurema observava a cena com gratidão. Sua vida como coordenadora administrativa na sede das joias Eulália lhe proporcionara não apenas estabilidade financeira, mas também dignidade profissional e reconhecimento por suas habilidades organizacionais que antes eram subutilizadas em trabalhos domésticos esporádicos. Senhor Tadeu, gostaríamos de convidá-lo para jantar em nossa casa qualquer dia desses, ofereceu Jurema. Nada sofisticado, mas feito com carinho. Tadeu sorriu, genuinamente tocado pelo convite. Será uma honra, senhora Jurema. E falando em convites, ele retirou um envelope do bolso interno do paletó. Este é para vocês duas. Jurema abriu o envelope, revelando um convite elegante. Joias Eulália e Fundação Eulália convidam para a inauguração do Centro de Formação Profissional em Joalheria, dia 15 de novembro, às 19 horas. A fundação? Perguntou Jurema, curiosa. Um novo projeto liderado por minha irmã, Cecília, explicou Tadeu. Uma iniciativa para oferecer formação profissional em joalheria para jovens de comunidades carentes. Yara olhou para o convite com interesse renovado. Sua irmã está fazendo isso? Tadeu assentiu. As pessoas podem nos surpreender, Yara. Às vezes, precisam apenas da oportunidade certa para mostrar seu melhor. 2 semanas depois, o salão de eventos do Hotel Unique, um dos mais prestigiosos de São Paulo, estava decorado com elegância discreta para a inauguração do Centro de Formação da Fundação Eulália. Uma exposição de joias criadas por estudantes de um projeto piloto ocupava o centro do espaço, atraindo olhares admirados dos convidados, uma mistura calculada de personalidades influentes, empresários, jornalistas e representantes de comunidades beneficiadas. Cecília, vestida em um terno feminino azul marinho, circulava entre os grupos com uma desenvoltura diferente da antiga. Não havia mais a arrogância performática de outrora, mas uma confiança quieta de quem finalmente encontrara um propósito genuíno. Em um canto discreto do salão, Yara observava tudo com olhos curiosos, o pingente que ganhara de Tadeu brilhando em seu pescoço. Sua mãe conversava animadamente com colegas de trabalho das joias Eulália, perfeitamente à vontade,
em um ambiente que antes lhe seria intimidador. Tadeu subiu ao pequeno palco para o discurso de abertura. Boa noite a todos. É com grande satisfação que inauguramos hoje o Centro de Formação da Fundação Eulália, um projeto que honra o legado de minha mãe de uma forma que, tenho certeza, a deixaria orgulhosa. Ele fez uma pausa breve. Esta iniciativa representa não apenas investimento social, mas uma visão de futuro para a joalheria brasileira, valorizando talentos que de outra forma poderiam permanecer descobertos. Após aplausos calorosos, Tadeu continuou. Gostaria de chamar a pessoa que idealizou e lidera este projeto, minha irmã, Cecília Mendonça de Albuquerque. Cecília subiu ao palco em meio a aplausos educados, mesclados com alguns sussurros. A memória do escândalo ainda estava fresca na sociedade paulistana. Ela aguardou que o silêncio se restabelecesse antes de falar. Agradeço a presença de todos. Este projeto nasceu de uma reflexão profunda sobre propósito e responsabilidade. Sua voz, antes sempre calculada para efeito dramático, soava agora mais autêntica. Durante muito tempo, confundi valor com aparência, sucesso com reconhecimento público. Aprendi da maneira mais difícil que o verdadeiro legado não está no que possuímos, mas no que construímos e nas vidas que transformamos. O público ouvia atentamente, alguns com ceticismo, outros com curiosidade genuína sobre esta nova versão de Cecília. A Fundação Eulália nasce com o compromisso de oferecer não apenas formação técnica em joalheria, mas um caminho de transformação para jovens talentos. Nossa primeira turma já está em atividade, e os resultados preliminares podem ser vistos na exposição de hoje. Ela gesticulou em direção às vitrines com as peças criadas pelos alunos. Joias que mesclavam técnicas tradicionais com materiais alternativos e designs inovadores. Para concluir, gostaria de agradecer a meu irmão Tadeu pelo apoio e pela segunda chance. Ela fez uma pausa significativa, visivelmente emocionada, e gostaria de convidar ao palco alguém que, sem saber, foi catalisadora de grandes mudanças em nossa família e agora em nossa comunidade. Yara Silva. Um murmúrio surpreso percorreu o salão. Yara, completamente atônita, olhou para a mãe que assentiu encorajadoramente. Com passos hesitantes, a menina dirigiu-se ao palco, onde Cecília a aguardava com um sorriso gentil. Yara representa o tipo de talento que queremos nutrir, explicou Cecília ao público. Uma jovem que, apesar das circunstâncias desafiadoras, demonstra inteligência, integridade e coragem exemplares. Virando-se para a menina, continuou. Yara, além de ser finalista nacional em um prestigioso concurso de redação, recentemente demonstrou interesse pelo design. Gostaria de lhe oferecer a primeira vaga em nosso programa especial para jovens talentos, que combina formação acadêmica regular com instrução especializada em design de joias. A plateia aplaudiu entusiasticamente, enquanto Yara, surpresa e emocionada, aceitava o certificado simbólico oferecido por Cecília. O momento foi capturado por dezenas de fotógrafos presentes. Uma imagem que simbolizava muito mais que um simples evento corporativo. Mais tarde, durante a recepção, Tadeu observava de longe enquanto Cecília conversava animadamente com Yara e Jurema, mostrando desenhos preliminares de peças e explicando conceitos de design. Havia uma genuína conexão nascendo ali, não baseada em status ou interesse, mas em um respeito mútuo que surpreendia a todos que conheciam a antiga Cecília. Helena aproximou-se de Tadeu com uma taça de champanhe. Uma noite de sucesso. Doutor Tadeu, sua mãe estaria orgulhosa. Ele sorriu pensativo. Sabe, Helena, por anos imaginei que vencer esta disputa significaria provar que estava certo. E Cecília errada. Agora percebo que a verdadeira vitória está acontecendo aqui. Neste momento, minha irmã encontrando seu propósito. Uma família modesta, tendo novas oportunidades. O legado de mamãe continuando de formas que nunca imaginamos. Helena assentiu sabiamente. Dona Eulália sempre dizia que a verdade tem um jeito próprio de emergir no momento certo. E através das mãos mais improváveis, completou Tadeu, observando Yara, que agora mostrava a Cecília o pingente que ganhara, recebendo em troca explicações entusiasmadas sobre a técnica de lapidação utilizada. Naquela noite,
Enquanto São Paulo brilhava sob um céu estrelado, raramente visível na metrópole poluída, histórias de redenção, transformação e recomeço se entrelaçavam. O testamento de Dona Eulália revelara muito mais que a divisão de bens materiais. Expusera verdades dolorosas, mas também abrira caminho para curas necessárias e novos horizontes. Na mansão dos Mendonça de Albuquerque, agora transformada em sede administrativa da Fundação Eulália, o retrato da matriarca parecia observar tudo com um sorriso sereno, como se de alguma forma o desfecho complexo e inesperado da história que ela iniciara fosse exatamente o que sempre desejara. A verdade finalmente prevalecera, não como uma arma de destruição, mas como um instrumento de transformação. E nesse processo, vidas foram redimidas, propósitos encontrados e um legado genuíno estabelecido, não apenas de riqueza material, mas de valores que nenhum testamento poderia quantificar.